Atenção para o top 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Ao vivo. Essa é a Rádio Fá Brasil, conectando você aos ancestrais. Primeira rádio web Fá no Brasil. Para quem não me conhece, meu nome é Fadá, junto com o Babai Fadimir, e um outro oncinho. Para a gente dar o início, né? Falando sobre o papel da mulher. Vai falar sobre o papel da mulher perante a cultura Yorubá. E agradecer as pessoas que participam, perguntam, né? No nosso e-mail comercial@radiofabrasil.com.br. Agradeço a participação de todos. E as pessoas que pode ir até o meu Facebook também, no Ifadaiol, me perguntam coisas particulares, ou pro Babai Fademir, se tiver perguntas, né? A gente agradece, né, os ouvintes sempre para poder escutar a rádio, né? Então, semana passada a gente tivemos um problema, que eu estava em outro local e realmente não deu para fazer o programa ao vivo. Então, hoje, né, no dia 13 de agosto de 2014, estou aqui no Babai Fademir, falar do papel da mulher e a importância dentro da cultura Yorubá. Creio, né, Babai Fademir, que vai ser 2 programas, né, esse tema. Isso. Porque é muita coisa para falar. Muita coisa. Pode ser mais que 2 programas, até mais. Então, muita gente tem dúvida, né? Então, hoje a rádio tá rosa amarela. Em homenagem às mulheres. Que também foi um pedido, né? Mas, com certeza, foi um pedido e nós vamos ter o melhor da boa vontade em especificar o valor feminino dentro da religião em si, dentro da cultura Yorubá, e o porquê, o valor dela, né? O valor da mulher em tudo que se realiza dentro do Orum e o Aê. Isso é muito importante saber dessas coisas. Tá. Então, boa noite a todos, boa noite a Babai Fademir, Boroboye, e obrigado pela participação. Você, senhor. O senhor dá uma entrada pra gente do que o senhor vai falar, Sim. por gentileza. O boa ator, Caleô, Ireu a todos os ouvintes. Aqueles que não me conhecem, Babai Fademir, Ofel Milá, e tenho o maior prazer em estar com vocês, especificando um pouco que se tem a relatar entre todos os mistérios da força feminina dentro do conceito da espiritualidade e materialmente. É um assunto sobre a força feminina, porque ela é de uma suma importância para com a natureza e para com tudo que existe entre a criação, né? Sempre se houve uma certa disputa até entre os, né, de poder, entre o poder masculino e o poder feminino. E para se falar dentro desse conceito, eu gostaria de dizer para vocês que o poder feminino, certo? E tem determinadas divindades, na região da África, é cultuado como homem, e como macho. E outra região da África é cultuado como mulher, como fêmea. E isso, existem várias teses que faz com que faz algum esclarecimento sobre o conceito da realização, onde tudo possa ser criado. Vamos, antes da origem, falar sobre o Olodumare, né? Que surge a grande pergunta entre todos aqueles pensadores religiosos a respeito de origem, do porquê de uma realidade constante e latente na nossa vida. Olodumare, homem, Olodumare, mulher. Onde há a essência masculina e feminina. Ela só pode estar existente dentro da maior divindade que chama Olodumare. E a partida,
para então, do Aie, existem várias teses falando que o conceito masculino e feminino, o conceito masculino é o que foi representado por Abdalá e o conceito feminino que é dado por Du. Dentro dessa realidade, formação, quando isso foi muito bem programado por Olodumare, e que deu a origem do fator da realidade onde surgiu o Aie, certo? Criado, e também o Batalá criou o Sano. Quando esse fator de saber a realidade entre um e outro, temos que a mãe, a mulher, a parte, ela é representada desde a vegetação. Então, eu vou dar uma explicação assim simples, ainda porque não estou falando do conceito da formação da Terra. Estou falando do conceito e a força e a idade que ela procura ter e a força que ela vem em todos os religiosos e materiais na Terra, né? No conceito vegetal, todo mundo sabe, é um simples exemplo, que o Obi, ele é o fruto de Olodumare, é do conhecimento de muita gente. O Obi é o fruto do mar. E a árvore do Obi, ela não precisa de uma outra árvore para poder se polarizar. Por mesmo, ela produz a flor de pólen masculino e pólen feminino. Então, se fertiliza sozinho. É um dos mistérios. Outro mistério referente ao funfum é o ibi não precisa de um i para a sua fecundação, para gerar um outro ibi. Então, esses dois exemplos que eu passo aos senhores, que é o exemplo vegetal e o exemplo material, certo? Orgânico, ibi, você vê que pertencem toda à família de funfum, a família Olodumare, aí vem o Batalá, e tudo vem dentro do conceito aonde nós podemos ver que a realidade da vida está contido no útero da mulher, no ventre da mulher. E a mulher é mãe de tudo que gerou no mundo e é mãe do homem. Esse fator da integridade dela faz com que a relação que existe espiritualmente e materialmente faz todos nós pensar e respeitar a fonte feminina. Uma explanação se refere dentro do conjunto de forças que ele tem entre a controvérsia entre macho e fêmea. Isso vai fazer com que possa ser respeitada em todos os cultos existentes dentro do território urubá. A força feminina, ela intervém em todos os fatores. Odu é a força importante feminina e que dela se gerou exatamente outros cultos, onde Geledé se faz por ser respeitada dentro do território africano. O culto Geledé, que é o culto que vai fazer o respeito, demonstrar a importância da mulher dentro da espiritualidade e da sociedade iorubá. O axé feminino, ele tem a relação restritamente do céu, restritamente do Orum, porque a mulher, ela sempre será a parte mais divinizada do conceito, porque ela é fonte geradora. Todos os babalaôs, estudantes, todos os iniciados, e realmente eles têm uma precaução muito grande com essas forças, e às vezes ele faz com que, dentro da imaginação dele, não seja algo bom.
como que é o caso das Yami. A Yami, ela tem o poder dado, né? Principalmente já vindo das mães sagradas, como Odu Lobugé, né? E como vem também aí depois, em seguida, que dentro dessa coordenação feminina, certo? Yami Xorongá, Eleé, Lulia, Fioró, e por aí por diante. E o culto Geledé é exatamente o que apazigua toda essa situação em relação ao fator masculino. Que elas nos permitam falar sobre elas hoje. Sim, E não sim, façam sim. mal a gente. Tudo bem. Isso daí faz com que todo praticante da religião, todo estudioso, todo iniciado, ele tenha consciência da realidade, onde ele pode ter mesmo, certo? Saber a origem de todos nós, a mãe inteiramente sacralizada, o seu poder com a sua beleza, que reside no âmago do segredo da criação. Ela é autossuficiente por si própria. Ela age como se fosse com a mesma força que tem o homem, não fisicamente, mas nos olhos, no citar, no escutar, no esclarecer e assumir tudo aquilo que é de certo e concreto, de represália ou de glória. Ela desempenha um papel na qual ela lidera a situação. Ela lidera a situação entre o poder masculino, falando aqui no Aê, aqui na Terra, porque ela é a mãe do homem. O poder feminino é o segredo que gera dentro de si próprio, dentro do âmago do útero, o mistério da multiplicação celular que vai originar o ser humano. Toda essa transformação é dela vindo com atenuar a relação com a E, porque a mulher gestante ela tem uma relação Aê-Orum muito grande, e principalmente do Orum, onde vai ser caracterizado tudo a predestinação desse novo ser. Toda a predestinação desse novo ser, sendo gerado dentro do útero materno, faz com que passa pela toda a espiritualidade daquela mãe que está gerando um filho. Ela é protegida, ela é abençoada e também é perseguida. É até perseguida pelo povo do Ebeorum para gerar a mãe de Abicu. Então, você vê só o valor da integridade, que ela é usada em vários âmbitos. Ela é usada no âmbito procriação, para procriar para a terra, para trazer um espírito do Orum para o Aie, que vai encarnar no seu ventre, juntamente com a formação do feto, predestinando tudo o que é de maior valor na vida do ser humano, que é a predestinação dada por Ifá. Esse valor dessa predestinação já embutido no útero da mãe durante a formação do feto até o nascimento. Porque a criança, quando nasce, ela já nasce com toda essa predestinação formada, com o destino formado, com tudo aquilo que escolheu no Orum, passou pelo ventre da mãe, como se tivesse passado pelo segredo da fronteira do Orum, atravessa diretamente para o útero da mãe primeiro, para depois pôr os pés na terra. Esse é um dos maiores valores de estágio Orum pro Aie, passando pelo ventre da mãe, pelo ventre feminino, o útero gerador, é que faz com que, já logo no primeiro ato, isso em África, né? Já no primeiro ato, o Essentaie,
onde a apresentação da criança à sociedade, quem segura a criança no colo é a matriarca da família. É o respeito, é a situação em que vai ser apresentado a mulher mais velha da sociedade com a criança que acabou de chegar. Juntamente com um babalaô, ele vai declarar, ele vai descobrir, ele vai desvendar todos os mistérios que essa criança chegou. Então você pode se reparar que até aí ainda está na mão feminina, está na mão da mulher, da mãe que gerou, da mãe que pariu e da matriarca que acolhe e que aconselha e que dirige a sociedade feminina nos cultos africanos, principalmente pela sociedade Geledé, que também é cultuada, essa sociedade Geledé, os cultos são encabeçados por divindades femininas, como Oxum, como Iemanjá, Nanã, que é a mais velha, e todas as outras, Iemanjá, a Euá, a Obá, e assim por diante, que vão fazer com que o respeito seja, assim, terminantemente respeitado. Seja, assim, um respeito que se dobra em razão. Eu tive a oportunidade de ver, isso aí já, estou falando do respeito, né? Eu vi em África, eu tive a oportunidade de ver uma mãe, uma senhora mais velha chegando, certo? Junto, perante a uma reunião, uma sociedade, certo? As reverências que se presta a essa senhora. Principalmente se for a mãe dos integrantes religiosos, sacerdotes que estão dentro daquele templo, dentro de um culto, dentro de qualquer situação em que ela está presente. Isso é muito bonito de ver, é muito bonito de se admirar e saber que nem tudo que o povo fala é como realmente é. Pode haver, sim, a disputa do sexo, mas a realidade do respeito terá sempre que ser predominante a mulher. A mulher mãe do homem, a mulher que está na história, que está dentro de todos os conceitos da criação. Que nem se pode falar que existem vários conceitos da formação do mundo. Tem o conceito Obatalá, o Duá, né? E por outra contrapartida. Em alguma região da África, certo? O Duá é macho e em outra é fêmea, certo? E também pode-se falar do Duá, certo? Mitológico, que é o defensor, que foi o que salvou Ilê e Fé. Então, você vê dentro de todos esses conceitos, é polêmico de se dizer a razão do porquê. A razão de como saber o que é fundação, o que é macho e o que é fêmea. E nem eu volto a falar. O sentido macho e fêmea está contido na essência, Olodumare. É a grande ponto de partida. Eu estou repetindo esse assunto para que todos reflitam a realidade. Aonde foi que desencadeou esses dois grandes elementos para que tudo pudesse ser procriado. O elemento fêmea e o elemento macho. Se tem um ponto de origem, chama-se Olodumare. Ele fez com que tudo de acordo fosse regido e fez a própria criação de Ifá. Porque Ifá, ele é fruto também de Olodumare. Porque em Ifá está contido toda a codificação genética do mundo espiritual, do mundo material e a nossa codificação genética também. E fazemos parte dessa natureza que vivemos aqui no Aie. Portanto, terá que ser muito pensativo esse fator em discutir valores femininos,
e que eles são reconhecidos. Hoje, nós estamos dando, eu estou dando, assim, juntamente com o Babá Ifadaió, e o Boibon, certo? Todo o valor da realidade desse poder, onde tudo se forma, onde se formou uma grande trindade, certo? Entre Exu, Orumilá e Odu. Isso faz com que poucos orixás femininos tenham entrada dentro desse mundo espiritual de Yami das nossas mães ancestrais. Este culto é um culto que Exu, ele tem a autorização, o poder, a aceitação de chegar até dentro desse culto por ser o órgão propagador. Exu, ele é simplesmente a dinâmica de tudo que possa acontecer. Ele faz acontecer juntamente com Odu. Ele faz acontecer juntamente com Orumilá, que predestina tudo, que são os dois grandes amigos inseparáveis, Exu e Orumilá. Exu, Odu. Orumilá, Exu. Orumilá, Odu. Odu, Exu. Odu, Orumilá. Então se vê que essas três divindades fizeram ser a primeiro grande triângulo, certo? O primeiro grande elo de força para se conquistar tudo que se necessita. Isso nós podemos dizer que dentro da situação aonde esse culto Geledé, que é um culto que vai se poder falar mais e que vai poder ter uma realidade de conceito de calmaria, de conceito de apaziguação, de conceito de expansão. Não vamos caracterizar um lado ruim de Yami Xorongá, de Yami Leé, de Luli, de Atioró e outras Yami. Tem outros nomes referentes a isso, né? Aqui tem algumas pessoas que parece que estão fazendo alguma pergunta. Deixa eu dar uma pausa aqui para ver. Sim, que diz assim, e Facunlé, a Burubaí e tal, bonito. Adebayo, a Burubaí, Adebayo, tudo bem? Espero que sim, tudo bom com você. Ainda no conceito, ele diz assim, Adebayo, familiar. Ainda no conceito Yorubá, explica para as pessoas o que significa a palavra Iaô sobre os conceitos de Yorubá, não candomblé. A palavra Iaô, mas muito bem perguntado, né? Uhum. A origem da palavra Iaô, porque a palavra Iaô, ela é oriunda do fator Iuá, né? Que foi exatamente quando se referiu a um casamento, né? Sim. Exatamente esse casamento, a referência desse casamento foi que fez com que, né, tudo se realizasse, onde foi dado uma união, né, de força, uma união de valores, né, e de posse, né? E esses valores de união e posse faz com que mas não vai mudar conceitos, né? Porque a palavra Iaô quer dizer esposa, né? Exatamente. Desculpa. Porque tem Iaô, né? Iaô Ifá. Tem. Da PTB, né? Tem, exatamente. Tem Iaô, né? Comum, né? Na sociedade. Que é a esposa do Babalaô, tem sim. Com certeza. Tem todos esses valores, né? Que são, assim, derivações, né? Derivações de uma realidade, né? Porque as coisas, ela não pode mudar demais, né? Entendeu? E isso faz com que a nossa religião, ela tenha um conceito, assim, de explanação. Porque é muito bom ver as pessoas perguntar, né?
uma palavra Iaô, né? Que ela possui uma origem numa história, né? Que diz que o Orumilá, numa viagem, quando ele chegou em Iô, né? Que faz com que ele conheceu, né? Um certo dia lá, ele conheceu, deseja ficar com o ser humano, certo? Vestiu-se com folha de bananeira, né? E passou, essa é uma história que eu conheço, e passou como um maltrapilho e se dirigiu à cidade de Iaô, certo? E lá ele viu, né? Ele viu Obá em toda a sua majestade, em toda a sua boa apresentação, né? E na época, que era uma festa, uma época de festa anual, né? Sim. E ele se postou ali do lado, né, dessa festividade, certo? E foi tratado como ninguém, né? Mas o Obá, ele prestou atenção nele, né? E entendeu ele como se ele fosse realmente uma pessoa muito pobre e tal, que precisasse de algumas coisas, né? Uhum. Né? E aí mandou dar comida para ele, né? Mas passou assim mais um contato com o Obá e ele jogou para o Obá, ele foi olhar, ele foi fazer adivinhação, mas para o Obá, e tal, para o Obá, para o rei, né? Sim. E tudo bem, depois que descansou, ele fez essa adivinhação, né? E mandou-se que servisse também, né, algum lugar para ele descansar. Tal. Aí, de acordo com o que ele falou, de acordo com o que ele falou para o Obá, ele ganhou conceito. Mas antes, já tinham preparado para ele algumas presepadas, né? Como folha que dava coceira, onde não puderam ele para dormir, aquelas coisas todas. E que ele superou tudo isso, né? Correu para o rio para se banhar, né? E aí o Obá disse que tinha tido um bom sono. Falou, ainda agradeceu, né? E aí foi lá, jogou o Pelé para ele, né? E fez a previsão, né? Dizendo que ele teria um reinado longo e próspero, né? Aí ele continuou no seu complemento estranho, comendo só o que lhe davam, certo? E predizendo às pessoas. No seu terceiro dia, em Ió, a filha do rei começou a gostar do Babá Orumilá e decidiu casar com ele. Todo mundo ficou assim contra, porque ninguém queria que a filha do rei casasse com um pobre, com um maltrapilho, né? E ela conversou com o Obá e com o pai e falou, não, eu quero, esse é o homem que eu quero casar com ele. E pediu que o pai que ajudasse, né? Mesmo contra a vontade, né? Ela insistiu, certo? E o pai acabou, por ela ser muito amada pelo Obá, pelo rei, o pai acabou concordando, né? E ainda deu ela em casamento e deu para ele riqueza, deu para o Orumilá riqueza, certo? Em forma de dote, do pagamento, porque lá existe dote, né? Sim. Quando se vai casar, existe dote, existe uma cultura de dote, quer dizer, tem que pagar, né, para o pai da noiva, entendeu? Aí, nesse caso, conta até no sentido contrário, que foi o rei que deu como dote, né? Mas, na verdade, da cultura iorubá, o pai do noivo, a família do noivo, vai comprar a noiva, né? É um outro ângulo da história, né? E aí o Orumilá foi viver, né, fora da cidade com a princesa, né? E ficou dono de muita coisa, passou a ser assistente, passou a ter bens, né? E tudo dado pelo Obá. Assim, quando as pessoas perguntavam quem era a sua esposa, o Orumilá respondia que era uma humilhação que ele sofreu em Ió. Porque Iá significa humilhação, a palavra Iá. É I-Y-A, com acento grave na lateral. Quer dizer, Iá significa humilhação. E Ió é o nome da cidade onde sofreu a humilhação, onde ele foi humilhado, foi dormir com cama que dava comichão nele, coceira, comeu o resto de comida e tal. Então, quer dizer que ele tinha sofrido uma humilhação em Ió, mas ele tinha sido agraciado, né?
certo? Que as duas palavras, que o que veio de retorno para ele foi tão bom. Foi a princesa querer ele e o rei dar como a filha, como dote, um grande dote para ele, ficou rico e se formou a palavra Iaô. Desse momento em diante, se referia à noiva de Orumilá como Iaô, que assim passou a ser a palavra que se define esposa. Isso eu conheço de Iaô. A palavra Iaô. Interessante. Isso aí é o que eu conheço, como ele surgiu, e foi em Ió que surgiu essa palavra, certo? De oriundo da palavra Iá, que quer dizer humilhação, tudo que ele passou em Ió. Mas, contudo, foi um lugar muito próspero para Orumilá, porque em Ió ele conseguiu muita divulgação, ele conseguiu levar Ifá para Ió, o conhecimento do porquê. Inclusive, ele fez com que renascesse toda uma esperança para a cidade de Ió. Ele fez com que renascesse tudo de bom. E isso, como tudo começou a ficar muito florescido de Irê, né? Muitos boboirê para o reinado, muitos boboirê para a vida das pessoas. E ele foi agraciado sempre, que faz com que ele seja lembrado nessa história. Então, Né? para essa é a Rádio Fá Brasil, conectando você aos ancestrais. Estou aqui de volta de mim. E hoje estamos falando do papel, né, e importância da mulher perante a comunidade Iorubá, a sociedade Iorubá. E hoje eu tentei no máximo informações das pessoas. O Babai Fadimi está falando aqui com a gente, né? E já falamos aqui, né, para recapitular, para quem perdeu, né? O Babai Fadimi falou aqui do princípio feminino, a abertura do universo foi muito importante. O Babai Fadimi hoje falou sobre a mulher participando do ritual Akose Jaye, Sentaye, que é o batizado Iorubá, o papel da mulher é importante sobre isso. E agora ele fechou com a palavra Iaô. Babai Fadimi, o senhor está me escutando? Escutando certinho? Sim, então. Então eu vou falar rapidamente, porque o senhor sabe também de estudos, estudou bastante, e muita gente não sabe que antes de vir à Terra, os orixás tentavam se casar também, né? Sim. Então tem um verso aqui que eu coloquei na escola de Fá, que eu vou falar rapidamente, que é um papel interessante. Porque o Orumilá, em Ediobê, ele estava sem esposa. E ele gostava muito da filha de Olodumare, ele chamava Emi, que as pessoas conhecem como Suspiro, né? E o Batala tentou, todo mundo tentou. E Emi nunca, né, gostou da ideia de casar, e muito menos ficar com os orixás. Aí o Orumilá lá é esperto, para resumir, né? Fez o ebó dele e foi falar com Deus, né? Emi, filha de Deus, Olodumare foi falar com Deus, falou, vamos, ajeita aí, sua filha para mim, nada. Aí ele resolveu usar a medicina e passar o charme. E assim ele conseguiu convencer a mim que os dois seriam importantes, né, para todos nós hoje de comunidade. Porque foi dali que veio a compreensão, a educação de Orumilá. Foi ali que saiu a persistência. Foi ali que saiu a calma também. Em certa parte todo mundo se conhecia no Ouro, né? Então ali que saiu muita das bases hoje do componente da educação de Orumilá na Terra. Então, Orumilá, no caso, ele tentou ao máximo, né, conhecer o Ori, conhecer o Batalá, conhecer todos os orixás, para ele vir praticamente perfeito, né? É claro que ele errou, o senhor já falou aqui também, ficou um pouco despercebido para as pessoas, porque ele falhou em fazer o ebó e nós não somos imortais, né? A culpa é dele de nós não sermos imortais, né? Então, tem um papel interessante. Ele errou uma vez na vida, foi nisso. Né? É um papel interessante. Porque quando foi para se formar o Aê, né? E o Olodumare mandou consultar Ifá, o Odu que saiu foi Obê, né? Sim. E não foi concretizado.
E depois, novamente, né, nessa concretização, existem alguns que dizem que, alguns valores que dizem que o AIE foi formado sobre a égide, certo? Sobre a regência de Oiekumegi. É por isso que Sim. nós somos mortais. Né? Se for pegar nos estudos, né, fora, um pouquinho fora do assunto, mas para as pessoas entenderem, se pegar os estudos, começa com o Iekumedi. Mas com Oieku, exatamente. Vai até Ofun. Não tem, né, no meio do assunto. Ele é mais velho, porque a luz chegou no meio da escuridão. Sim. Entendeu? Então você vê que ele é mais velho, né? Entendeu? Porque se aonde não há treva, não pode ter luz, tudo bem? Sim. Então esse é um dos pontos de partida que faz com que se possa pensar o antes do Olodumare, né? Exatamente. O antes da essência. Então aí se vê a formação da essência, da força tremenda, da imensidão de Olodumare, tudo está contido nele, certo? E também da formação de Ifá, porque quem criou Ifá foi Olodumare, né? E que está na mão dele toda a formação genética de tudo. E foi confiado a Orumilá, que teve a capacidade, né, de gravar todo esse segredo. Isso é muito importante em saber em pontos de partida, né? Porque não se pode se concretizar nada se você não tiver uma formação do ponto de partida das forças, né? Do porquê. Você vê que todo o iniciado em Fá, e até mesmo em Orixá, ele sabe aonde é que se concretiza uma situação. Ele sabe aonde é que se concretiza o axé. Não é verdade? Não, nós não vamos divulgar, falar sobre esse assunto, mas todos os iniciados conhecem todo esse valor, né? Conhecem o valor da parte fêmea, né? E aonde nasce e aonde gera. É a mesma coisa. É aquele grande ditado: tudo que tem aqui na Terra, aqui no Aie, tem no Orum. Não é verdade? Sim. Então você vê só que simplesmente é uma sequência de continuação, né? Aqui no Aie é uma sequência de continuação. É a mesma coisa que não se pode vincular, certo, um iniciado nem em Leste Orixá se você não conhecer o segredo dos elementos. Tudo bem? É que tem muita gente que quer conhecer Orixá e já quer se iniciar. Acho que se iniciando já vai conhecer Orixá. Sem ter mesmo o primeiro toque, né? E o pior que ainda se mete a Iaô fazendo Iaô. Entendeu como que é? Que Sim. É o ó do ó. Quer dizer, é uma situação assim, que ainda nem se formou direito, todos os conceitos, já está iniciando o outro. Isso daí é uma afronta a toda a integridade espiritual que possa existir aqui na Terra, em cultos, que possa ser dirigido ao Olodumare e todas as 401 divindades. Entendeu? Então, é inaceitável uma situação dessa. Porque, primeiro, precisa conhecer elementos, se formar elementos, saber como é que se faz, o porquê, o que vai usar, certo? Vivência. Vai se separar de elementos, material, vegetal, entendeu? Todos os materiais em si que tem que ser. E na realidade, sabe, a essência de como fazer isso. A mesma coisa em Ifá, em Leste Orixá, em todos os conceitos, Vodum, todos os conceitos de Inquis, que o valor do ser humano não é só conhecer, é saber realmente como manipular tudo isso com a responsabilidade, certo, do ori, do seu semelhante. Porque só vai conseguir respeitar o ori do seu semelhante aquele que sabe respeitar a sua ancestralidade. Uhum. A música que eu coloquei antes da pausa, depois da pausa, voltando um pouquinho ao assunto sobre mulheres, né? E falando de homens, Sim. que é o Babai Faimi, que ele fez esse DVD, ele Sim. fala de como
um casal se encontra aqui na Terra. Então, Interessante. ele diz que começa lá do céu para vir para a Terra. Então, tem pessoas que, quando as pessoas... Eu vou meio que traduzir por cima, tá? Porque é bem complexo. Até a tradução é complexa, do jeito que ele fala, né? No Yorubá. Ele fala por parábolas, né? A música dele. Ele fala que o marido que encontra a mulher aqui na Terra foi por causa do destino. E também foi por causa também de uma escolha, né, profunda entre os dois. Exatamente. E a mulher, aí ele fala que quando o homem fica pulando a cerca, né, fornicando toda hora, é porque realmente ele não soube conhecer o destino dele. Então tá errado isso que ele faz. Não pode fazer isso. Aí quando uma mulher fica pulando a cerca, né, hoje é pular muro, né, cerca já é um pouco antigo, né. A mulher fica pulando muro, aí não respeita o marido, também vai ficar toda perdida na vida. Então, aí no outra parte, ele fala que a gente não pode ficar olhando o destino das pessoas. Se a pessoa é próspera ou não. A gente tem que cuidar da gente. Isso que ele resumiu. A outra situação que ele fala, que a gente está falando de equilíbrio, né? O programa maior é de equilíbrio. A outra situação que ele fala é que as pessoas que escondem o próprio destino das outras, as pessoas têm que tomar cuidado. Elas falam uma coisa, isso quer dizer, eu falo uma coisa pra você, mas você descobre que é outra. A pessoa tem um outro tipo de comportamento, outro tipo de caráter, tem que tomar cuidado. As pessoas que se escondem é a pessoa, uma das mais maldosas que existem. Então tem que tomar cuidado. Então, em certo ponto, a gente pode ver que realmente quando o senhor citou de Sentaie, é importante, né, o batizado. É importante para saber o futuro dessa criança. Porque no próprio DVD ele fala, por exemplo, de uma mulher que perdeu um filho, ela vai no Babalaô, consulta, fala, você não sabia que existia Sentaie para a mãe, né? Ela falava, não. Aí o Babalaô explica, Sentaie serve para isso, é para saber os problemas que você vai ter na gestação, quer dizer, que você teve a gestação, para curar isso, para você ter mais filhos. Ou vamos fazer um sacrifício para que você não perca seu filho agora, e etc, né? E aí, dessa vez a mulher descobriu, ela sabe o problema, mas ela não procurou. E aí acabou nascendo a criança. Aí nasceu a menina, como o Ifá disse. Aí ele disse na consulta, antes da criança nascer, que se essa criança, como é a bicu, não fizesse, a bicu é nascer e morrer, né? Nem que sempre, né, morre, né? Eu falo que morre durante a vida, né? Vai morrendo aos poucos, vai sofrendo aos poucos. Mas enfim. Aí ele falou, toma cuidado, porque a bicu tem vários tipos de problemas. Um dos problemas que esse Babalô citou é que ela poderia, quando casasse, ela morrer. Foi justamente o que aconteceu com a mulher. Tinha 17 anos, ela chegou para casar, ir no altar e morreu. Isso quer dizer, então, o princípio feminino é importante, porque a gente tira o Odu, sacar o Odu da placenta da mãe. Então toma cuidado, principalmente as mamães que estão escutando aí, leva isso a sério. Tem gente que não sabe porque eu perdi 8 filhos, porque eu perdi 7. Não é porque é consequência da vida, claro, existe aborto espontâneo, tem mulher que não consegue entender, porque o corpo é diferente e tal, a gente também não entende o homem, né? Mas existem medicinas para arrumar isso. Existem fórmulas para arrumar isso. Não adianta você tentar dar continuidade a algo que está dando errado. A mulher sofre. Então é importante a Sentaie para a mulher e para o filho que vai nascer. Exatamente, muito importante. Entendi. Isso já foi citado já no programa, quando eu falei de Abicu já, no Papo de Aú. E hoje as pessoas ainda estão começando a compreender, né? Então, o papel da mulher não é só fazer filho apenas, né? Então tem que cuidar da placenta, tem que fazer um monte de coisa, né? Que elas não têm o costume de consultar, principalmente aqui no Brasil, na diáspora, a mulher grávida, ela não tem o costume de consultar um babalaô para saber da sua gestação, para saber a origem desse novo ser, né? E aonde que pode se caracterizar, o que se deve fazer, quais os procedimentos que serão indicados para que possa mudar, já ainda no ventre da mãe, algum fator que inibe
que estiver em ossobo, que não estiver ainda em alinhamento. Infelizmente, no Brasil, mesmo na diáspora, né, ainda as mães gestantes não têm esse costume de ir se consultar para saber se tudo bem ou não, né? Também não se tem o costume de fazer o SZE, né, como eu já sei e tal. Não se tem muito esse costume ainda, né? E isso faz com que o início de toda uma realidade fique um pouco mais difícil, né? E esse início dessa introdução do novo ser na cultura iorubá, porque a família já pertence a essa cultura, mas ela não aceita todos os itens. Nós podemos reparar isso, que a família não aceita todos os itens, ela já é até iniciada em algum culto, né? Mas não aceita, né? Algumas coisas, entendeu como que é? Aqui o Fabioá, Adebayor, ele diz que na diáspora eles fazem Icomojadê em Itaparica. Posso até acreditar, viu, Adebayor? E em Itaparica se faz, sim, eu já ouvi falar, se faz Icomojadê, né? Isso é muito bom, saber que já em algum lugar já é um pouco mais corriqueiro, né? E que o Egungun, a ancestralidade está presente. Parabéns, Adebayor. Eu sei que você conhece isso. Isso ocorre em alguns poucos escolhidos. Mas é verdade. O Adebayor estava falando uma coisa que é verdade, né? Adebayor estuda bastante. Eu sei, eu já conheço ele, não pessoalmente, entendeu? Mas sei quem é. E só tenho a parabenizar ele, a introdução e a perseverança que ele tem com o Egungun, né? E que realmente em Itaparica que ele possa ser assim, uma pessoa assim, bem cotada, já tem assim, um conhecimento de causa sobre Egungun, né? Parabéns ter você conosco, Adebayor. Se pelo menos uns 20 ouvintes que estão escutando a rádio tivesse esse conhecimento e pudesse passar a informação à frente, já mudaria muita coisa. Com Porque certeza, na cultura com iorubá, certeza. em Nigéria, católico faz a Sentaye, evangélico faz, muçulmano faz. Nem faz. Não importa, nem eu falo de cultura, é uma necessidade mesmo. Daí. Respeito. Entendeu? O Adebayor está falando em ancestralidade, né? Está falando em Gungun. A ancestralidade é o ponto, faz parte do ponto de partida de tudo, porque é desencadeado, né, do seu seio ancestral que o novo espírito volta, certo? Pro Aê, ele volta, é o Atunuá, é onde se forma o Atunuá, né? É onde se forma tudo novamente e é onde vai ter o respeito pela sua ancestralidade, né? Que a gente tem que ver então, por que eles estão aqui, né? Por que eu estou aqui? Porque todo ser humano, certo, que está aqui, ele está apoiado com os dois pés nos ombros dos seus ancestrais, né? Sim. É uma grande realidade, é uma frase que eu nunca vou esquecer. E toda vez que eu vejo o Adebayor aqui junto com a gente, eu fico bem assim, porque de saber que uma pessoa que tem o conhecimento que ele tem está nos escutando. Não tenho a menor intenção em te bajular você não, Adebayor. Simplesmente falo o que eu sei que você conhece. Só isso, entendeu? Sim. E isso daí, as pessoas têm uma realidade muito grande sobre a ancestralidade. E tem alguns que não conhecem nada de ancestralidade, não respeitam os seus ancestrais. É onde eu digo sempre, quem não respeita o ori do próximo, não respeita seus ancestrais, porque ele não sabe ainda a origem dele e como é que ele vai dar a origem na vinculação de uma divindade no ori de um ser humano. Sim. Ele vai fazer o que passar pela cabeça dele? Então ele não está respeitando os ancestrais, porque o respeito à ancestralidade, ela se forma lá no Orum,
passa pelo, que eu falei há pouco tempo, alguns minutos atrás, passa pela fonte geradora no ventre da mãe e vem para o Aie com toda aquela predestinação, inclusive dos ancestrais.